Olá, sejam todos bem-vindos. Prazer recebê-los aqui no webinário do Laboratório de Inovação no Judiciário, com o Dr. Caio Moisés de Lima. Aproveitar a oportunidade para agradecer ao desembargador Leonardo Tavares, nosso diretor-geral da Escola Judicial, o Dr. Geraldo Neves Leite também, coordenador de planejamento do curso. Parabéns pela escolha, obrigado e parabéns todos os servidores da Escola Judicial que implementam, que ajudam a realizar todos esses webinários, os cursos da escola. Bom, hoje nós temos aqui conosco o Dr. Caio Moisés de Lima. O Dr. Caio é bacharel em Direito e Filosofia pela Universidade de São Paulo, é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e pelo Estudo Brasileiro de Direito Tributário, IBDT, mestre em Ética e Filosofia Política pela Universidade de São Paulo, juiz federal desde 2002 na Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo e coordenador de Inovação Tecnológica do Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Dr. Caio, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado por contribuir conosco da Escola Judicial e com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade para compartilhar conosco as suas experiências e o seu conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria dizer primeiramente boa tarde a todos. Agradecer muito o convite. Fico muito honrado de participar deste evento. Queria fazer isso em nome do meu colega Dr. Fábio Póvoa e também do Dr. Rafael Maia, com quem eu conversei antes, né? E queria também fazer esse agradecimento à Escola de Magistrados, né, aqui do TJ do Pará. Queria dizer para vocês que eu preparei aqui alguns slides, mas eu queria transformar isso talvez num bate-papo, principalmente, porque eu acho que o principal seria eu poder solucionar as dúvidas que vocês têm, eventualmente, né, sobre como funciona o laboratório de inovação, o que exatamente o laboratório de inovação pode agregar aos serviços judiciários, né, porque muitas vezes se pensa que o laboratório de inovação ele é algo figurativo, né, que não tem... É algo que existe para cumprir uma regra, talvez, né? Principalmente agora que foi determinado a todos os tribunais que implementassem seus laboratórios de inovação. O que eu gostaria que vocês levassem daqui, se alguma coisa eu pudesse escolher, é essa percepção de que o laboratório pode trazer ganhos reais. Então, eu peço licença ao Dr. Fábio para compartilhar minha tela. Agora, eu vou fazer aqui eu preparei vários slides, eu não vou passar por todos. Eu vou sentir mais ou menos, até gostaria de dizer assim, gostaria de pedir para que me dessem um feedback sobre quais os pontos de maior interesse, a gente pode parar, focar em um ponto específico, né, que for de maior interesse para vocês. Mas isso aqui eu acho que é importante ter esses slides como um guia, né? Eu vou mostrar aqui o roteiro que eu preparei para vocês. Algumas coisas eu acredito que já devam ter sido tratadas pelos meus antecessores, né? Pelo Álvaro Gregório, pelo Marco Bruno, que são conhecedores profundos dessa área de inovação. Mesmo assim, eu vou correr o risco de abordar alguns conceitos de inovação, talvez por um ângulo diferente daquele que foi abordado pelos meus antecessores, né? E eu peço desculpa se eu repetir alguma coisa que eles falaram. Isso, evidentemente, pode acontecer, porque eu acabei, infelizmente, não vendo a palestra deles, né? E a gente tem muitas experiências em comum. Então, alguma coisa pode coincidir. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês conseguem ver minha tela já? Sim, estamos vendo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu colocar isso no início aqui, a apresentação. Então, o objetivo dessa apresentação é tratar
do que é e para que serve um laboratório de inovação. Esse, como eu falei no início, esse é o meu foco. Eu vou falar especificamente do nosso laboratório de inovação em São Paulo, que é o IJUSP-Lab, né? O roteiro que eu montei aqui para vocês é o mesmo que eu costumo utilizar nas apresentações que a gente faz para quem nos visita lá no laboratório. Aliás, eu gostaria até de já deixar o convite para quem quiser nos visitar lá um dia, presencialmente ou virtualmente, serão muito bem-vindos. Então, o roteiro é o seguinte: primeiro, o que é inovação? Eu gosto de começar falando sobre o laboratório de inovação a partir daquilo que ele não é. Então, vou falar primeiro o que não é um laboratório de inovação, já para dissipar qualquer tipo de dúvidas, né? Qualquer tipo de confusão. Depois eu vou falar sobre o que é um laboratório de inovação, que diferença faz, e eu vou falar no final um pouco sobre o nosso laboratório, sobre a nossa experiência concreta. Bom, inovação. Vou passar aqui rapidamente. A inovação ela é tratada em vários artigos da Constituição Federal, mas especialmente nesses dois. E ela é sempre tratada ao lado de tecnologia, ao lado de ciência, né? De pesquisa científica, desenvolvimento científico. E é algo que o Estado deve estimular, não apenas no setor privado, mas também no setor público, né? Por isso que eu destaquei esses dispositivos aqui. Então, a inovação não é algo que a gente implantou como um remendo, algo que veio da iniciativa privada e que a gente tentou encaixar no âmbito público. Ou seja, não é um ente estranho. Não, é algo que a própria Constituição determina que seja também estimulado nos entes públicos, né? Existe uma definição legal de inovação que está na Lei 10.973. Essa definição tem 3 elementos aqui que eu destaquei, né? Introdução de novidade e aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social, que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produtos, serviços ou processos já existentes. Então, destaquei aqui, são 3 elementos e existe uma finalidade aqui, que é a finalidade dessas novidades ou aperfeiçoamentos trazer melhorias ou que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Quer dizer, essa introdução de novidades e aperfeiçoamentos devem ser sempre positivas. Essa é a ideia que está aqui por trás. E por que elas são positivas? Porque elas resultam em ganho de qualidade ou desempenho. Mas a lei, ela não é muito feliz ela deu uma definição mais formal, mas não completa. Na verdade, vamos dizer assim, ela mistura, embaralha alguns âmbitos da inovação. Na verdade, eu acho que dá para entender a inovação de um modo melhor, sem sair dessa definição legal, considerando assim 3 estágios em que a inovação se dá. A inovação ela se dá inicialmente no ambiente produtivo e social. Na verdade, a inovação é um termo polissêmico, né? A gente emprega num nível mais amplo para se referir a um ambiente inovador, né? Então, é daí que a lei fala em ambiente produtivo e social. A gente diz assim, uma entidade inovadora, né? Um ambiente propício à inovação, né? Então, a gente fala assim, inovação no Brasil, a gente fala inovação na indústria alimentícia, na indústria tecnológica. Depois a gente fala num outro nível, mais específico, né? Em inovação em processos de trabalho. E aí a gente se refere a metodologias inovadoras, ou metodologias próprias para a inovação, né? E, por fim, a gente fala do produto final desse processo de trabalho, que é o produto ou serviço, que são os resultados que são gerados pela inovação. E nós chamamos também esses produtos ou serviços de inovação. Então, a gente usa a palavra inovação para se referir a um ambiente, a se referir a um processo de trabalho, que é um conjunto de atos, e para se referir ao resultado de um processo de trabalho. Bom, agora tem um elemento aqui finalístico, que esse não está na lei, e que eu acho que até é o elemento principal, pelo qual eu costumo começar a falar de inovação, que é importante pensar essas melhorias e efetivo ganho de qualidade e desempenho, para quê e para quem? Né? Isso é um elemento importantíssimo, né? É para o dono da empresa? É para o governante? É apenas para o magistrado?
Não, é para o ser humano na condição de usuário. Quer dizer, então, claro, o dono da empresa, o governante, o magistrado também são seres humanos. Mas vamos dizer assim, quando a gente fala de inovação, a gente não está se preocupando inovação em benefício de quem está inovando. A inovação é sempre em benefício de outrem. E esse outrem é quem vai usar aquele produto ou serviço que é o resultado da inovação, que é o resultado do ambiente, que é o resultado do processo de trabalho, ou que é o próprio serviço ou produto que foi inovador, né? E aí tem a velha discussão não, na verdade não é uma discussão, mas a velha dúvida, talvez, sobre a relação entre inovação e tecnologia. Muita gente confunde os dois conceitos e acha que sempre quando a gente fala em inovação, a gente está falando em tecnologia. E aí eu coloco essa figura aqui esquisita que vocês estão vendo aqui. Não sei se vocês conseguem ver um robozinho que tem aqui digitando num teclado, para dar um exemplo de falta de inovação tecnológica. Isso aqui seria uma anti-inovação. Quer dizer, eu vou construir um robô para fazer a mesma coisa que um ser humano já faria num teclado. Que sentido tem isso, né? Isso aqui seria assim, usar a tecnologia de forma equivocada. Por aqui a gente vê que a tecnologia ela pode ser anti-inovadora, né? Então, por quê? Porque a tecnologia ela tem uma finalidade muito aberta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, vamos dizer assim, né? E a tecnologia, portanto, ela é mais um meio do que um fim em si mesmo, né? A gente consegue ver isso claramente. E a inovação, como eu mostrei para vocês lá naquele outro slide, ela tem um fim muito claro, que é a melhoria da vida do usuário. Então, a tecnologia ela só serve à inovação se ela serve essa finalidade de melhorar a vida do usuário, né? Então, eu tenho uma relação de meio e fim. A tecnologia é um meio para a inovação. Ela não é em si mesma a inovação. E eu posso ter na inovação, posso cuidar na inovação de problemas não tecnológicos, né? Quando nós estamos, por exemplo, mudando a gestão de uma empresa ou de um órgão público. Essa mudança de gestão ela pode ser inovadora sem usar absolutamente nenhuma ferramenta tecnológica. Então, a gente costuma dizer na inovação que existe uma precedência dos processos de trabalho. Eu primeiro preciso pensar nos processos de trabalho para depois pensar em tecnologia. A tecnologia não pode ser o meu foco principal. O meu foco principal tem que ser o ser humano e os processos de trabalho. Mas aí também existe uma relação dialética, né? Não posso ser simplista também de imaginar que é apenas numa direção que se dá essa relação. Ela se dá numa direção dupla, de vai e vem. À medida que eu mudo a tecnologia, mudo as minhas ferramentas tecnológicas, é evidente também que os processos de trabalho mudam, né? A gente vê isso hoje claramente. Então, é importante ver também que é uma relação dialética, mas essa relação de meio e fim. O fim da inovação não é tecnologia, mas é a melhoria da vida do usuário interno e externo. Quando a gente fala do usuário, fala dos dois usuários. Então, eu descartei lá o magistrado, né, quando eu estava falando da finalidade da inovação, mas na verdade está incluído também, mas como usuário interno dos serviços. Então, não é também que ele não possa inovar para melhorar o seu próprio serviço, mas isso sempre na perspectiva de melhorando o seu próprio serviço, melhorar o serviço de todos, e especialmente da população em geral também. Então, a inovação, para dar um sumário, né, é o design para o ser humano. A gente usa a palavra inglesa design porque ela tem um sentido mais amplo, mais rico do que a palavra portuguesa desenho. Então, significa assim, uma concepção, um projeto. É algo assim, uma visão, a criação de algo voltado para o ser humano e que envolve, depois eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, envolve adaptabilidade. A inovação tem uma ligação muito próxima com a adaptabilidade. E a inovação tecnológica é um ramo da inovação, no qual nós tentamos descobrir caminhos pelos quais a tecnologia pode melhorar processos de trabalho, né? Então, nós fizemos recentemente, né, em junho passado, o primeiro encontro nacional dos laboratórios de inovação do Judiciário. E eu coloquei aqui a carta sobre inovação tecnológica, que eu acho que é uma boa referência para quem tiver curiosidade para entender essa relação entre inovação e tecnologia que eu acabei de mencionar.
Essa carta ela foi feita a várias mãos nesse encontro nacional e eu coloquei o QR Code aqui de acesso a ela para vocês poderem... Mas se vocês por acaso não tiverem aí o celular na mão para poderem, ou não conseguirem ler esse QR Code, não se preocupem que depois eu vou disponibilizar esses slides, então vocês vão poder ter acesso aqui tranquilamente. Também eu deixo o meu e-mail aqui disponível também para quem tiver alguma dúvida, eu mando as informações de novo, podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas eu coloquei aqui o QR Code mais por comodidade, né? Quem quiser ter acesso imediato, essa carta pode ter acesso por aqui. Então, vocês podem ver, a gente fez 12 proposições que tratam dessa relação que existe entre tecnologia e inovação tecnológica e sobre como os laboratórios podem atuar nessa área de inovação tecnológica. Aí aqui eu trato assim, eu acho importante a gente ter em mente que a inovação ela melhora a vida do usuário e ao fazer isso ela tem um impacto social muito forte. Ela tem um impacto muito forte para as organizações e um impacto para a sociedade como um todo. Aqui eu selecionei alguns exemplos. Isso aqui é um slide que eu costumo usar bastante quando as pessoas visitam o laboratório, né? Eu usei também no nosso aniversário de 3 anos lá do JustLab, com alguns exemplos de empresas que não conseguiram inovar e que morreram. Então, a Tower Records, eu cheguei a visitar em Nova York essa Tower Records, era uma maravilha, era a meca dos amantes dos CDs, dos antigos CDs. Tinha andares inteiros só com um tipo de música, por exemplo, música country, tinha um andar inteiro só de música country, um andar inteiro só de música erudita, por aí vai. E simplesmente acabou. Acho que só existe hoje no Japão a Tower Records porque os japoneses eles têm uma ligação afetiva com o objeto CD. Mas aqui no Brasil, acho que ninguém mais, o pessoal que nasceu depois, sei lá, dos anos 2000, acho que nem sabe mais o que é um CD, talvez. E existia também a Blockbuster, né? Eu pessoalmente aluguei muitos filmes lá, e também não existe mais, né? A Kodak, eu bati muitas fotografias com filmes da Kodak, também não existe mais. E aqui, essa foto aqui da antiga Apple, na época do John Sculley, antes do Steve Jobs voltar, ela quase faliu. Quem não sabe, quem é muito novo, talvez não tenha essa noção de que a Apple quase deixou de existir nos anos 90. Ela foi ressuscitada pelo Steve Jobs. E por que ela quase faliu? Porque ela começou a fazer os computadores muito parecidos com os PCs, né, da IBM, aquele padrão IBM. Ou seja, ela abriu mão da inovação. Então, o que isso remete a nós, né? E por que eu estou usando esse exemplo para me referir à inovação no setor público? Porque isso aqui parece que é alguma coisa específica do setor privado. Essas empresas elas morreram porque elas não conseguiram suprir adequadamente as necessidades dos seus usuários. Elas não conseguiram mapear corretamente o que estava mudando, o movimento que mudou a cabeça dos usuários nesse período. Esse movimento, elas não foram adaptáveis, né? Elas se tornaram entidades muito rígidas. Então, como é que eu posso trazer isso para o setor público? Instituições públicas inovadoras, elas conseguem se adaptar em termos de legitimidade. Então, o que nós buscamos aqui, quando a gente fala de inovação no setor público? Evidentemente, nós não estamos falando assim de manter uma fatia de mercado, de ter mais lucros, ou de manter uma rentabilidade, nada disso. A gente está falando de legitimidade. Então, nesse sentido, um órgão público que não inova, que não satisfaz os seus usuários, se torna obsoleto. Também. É possível isso acontecer também. Não vai desaparecer como uma empresa privada, mas talvez desapareça talvez leve um tempo maior para desaparecer, né? Tem uma inércia muito maior no setor público para que essas coisas aconteçam. E também não desaparece automaticamente, precisa de lei, precisa de uma decisão política, né? Mas também se tornam obsoletos. Eles podem se tornar assim, órgãos que são apenas carcaças, vamos dizer assim, que não tem sentido nenhum, que não tem mais uso nenhum, que não tem mais utilidade nenhuma para a sociedade. Então, as características de uma instituição inovadora, e isso eu acho que serve tanto para as entidades públicas quanto para as privadas, são, algumas delas eu enumerei aqui, né? Adaptabilidade, curiosidade e criatividade, empatia e agilidade. Então, adaptabilidade porque as circunstâncias mudam. Curiosidade e criatividade porque essas circunstâncias cambiantes exigem que nós busquemos novas soluções.
A empatia é necessária para que nós entendamos o nosso usuário. Né? Sem ter empatia, e empatia, como eu mencionei, não é apenas com o usuário externo, também com o usuário interno. E agilidade, porque eu preciso fazer as mudanças necessárias com flexibilidade, de forma assim, não burocrática. Eu não posso ter obstáculos que me impeçam de mudar. Então, basicamente, o que existe na inovação, o fenômeno da inovação é um fenômeno de comunicação e de mudança da cultura social. Não é um fenômeno que envolve destruir hierarquia, mas envolve estabelecer uma relação dialética entre a hierarquia e a comunicação horizontal. Vocês conseguem ver as imagens aqui direitinho no slide? Tá. Então, a gente está vendo só comunicação e cultura organizacional. Não sei se para mim aqui, eu estou vendo as setas e cultura comunicação e cultura organizacional. Então, agora, laboratório de inovação. Peraí, voltei para outra tela. Acho que ele demora para renderizar. Tem umas imagens ali. Peraí, deixa eu tentar. Ele está congelando. Peraí. Agora sim. Agora sim. Perfeito. Eu estou com as duas telas abertas aqui, eu consigo ver, às vezes tem uma falha. Tá bom. Então, aqui, voltando, né, a hierarquia ela continua sendo importante, ela vai ser sempre importante. Você tem que ter uma cadeia de responsabilidade, uma cadeia de decisão, evidente. Né? É muito difícil imaginar uma organização totalmente horizontal, mas a horizontalidade é importante para inovar. Então, precisa haver um ambiente de horizontalidade onde eu possa inovar, onde eu possa promover a comunicação, mudança da cultura organizacional, sem necessariamente ferir a hierarquia ou passar por cima das atribuições das áreas, né? Das diversas áreas. Pensem no judiciário, né? Não dá para eliminar a distinção entre juízes, servidores, isso é inerente e algo que é muito difícil a gente imaginar uma alternativa, pelo menos enquanto a justiça tiver a estrutura que tem, vamos dizer assim, a estrutura que eu digo conceitual, né? Mas é possível pensar em arejar a hierarquia a partir de mecanismos de comunicação e alteração da cultura organizacional com horizontalidade. Então dá para imaginar esse ciclo aqui em que a hierarquia ela coloca questões para a organização como um todo, que trata dessas questões horizontalmente e devolve as soluções para a hierarquia, e isso vai num contínuo, né? Bom, agora chegamos finalmente no laboratório de inovação. Então, espero não tê-los cansado demasiadamente com essa parte mais conceitual, mas acho que é importante, né, falar disso para a gente entender melhor o que é um laboratório de inovação. Esses conceitos eles são fundamentais para isso. Então vamos lá. Primeira coisa, o que não é um laboratório? Então vou dissipar aqui talvez alguns equívocos, algumas confusões. Em primeiro lugar, não é um espaço físico de convivência. Isso é assim. A gente olha para os laboratórios, para os espaços físicos que foram criados para os laboratórios logo no início. Lá o nosso IJUSP-Lab é um espaço todo colorido, né? Lúdico. E as pessoas pensam que aquilo lá é um lugar bom para a gente se encontrar, para tomar um café, para a gente fazer assim, confraternizações. Não é isso, é um espaço de trabalho. Né? É importante ter isso em mente. E também não é necessariamente um espaço físico. Hoje, nesse período de pandemia, as atividades do IJUSP-Lab continuam a todo vapor. E nosso laboratório ali está parado, nosso espaço físico ali está parado faz 1 ano e meio. E, no entanto, nós não paramos nem um instante. Então, não é um espaço físico, nem um espaço de convivência. É um espaço institucional e de trabalho. Também não é uma estrutura paralela à administração. Isso é um equívoco muito comum, né? O laboratório ele trata de questões envolvendo todas as áreas da administração, todas as áreas de interesse do judiciário. Qualquer coisa pode ser tratada no laboratório, em tese, né? E, às vezes, isso gera uma confusão de como se o laboratório estivesse assumindo competência de todas as áreas. Não, o laboratório não assume competência de ninguém. São as áreas que vêm trabalhar no laboratório. Então, não é uma estrutura paralela, é uma estrutura da administração. É um espaço da administração. É como se fosse
Imagine o seguinte, como se eu tivesse assim, toda a nossa estrutura da administração dentro de um prédio, em torno de um pátio. O laboratório é como se fosse o pátio. É onde as pessoas podem sair e se encontrar. Né? É um espaço de comunicação, vamos dizer assim. Mas não é só, não é só isso também. Logo mais eu vou explicar melhor. Também não é um escritório de projetos. Né? Os tribunais têm os seus escritórios de projetos, que são responsáveis por definir metodologias, por definir, enfim, para registrar são responsáveis por registrar os projetos, por manter os portais de projetos. O laboratório não serve para isso. O laboratório ele segue as orientações dos escritórios de projetos dos tribunais. Então, o laboratório ele não, de novo, isso reforça até o item anterior, não é uma estrutura paralela. Ele segue as normas como todas as outras áreas, né? Inclusive as normas de projetos. Também não é espaço para reuniões. Isso também é outra tentação, porque o laboratório, sendo em geral um lugar mais agradável, as pessoas tendem a querer marcar reuniões no laboratório. Uma das primeiras coisas que nós fizemos lá no JuspLab, quando ele foi criado, foi proibir que se fizessem reuniões no laboratório, a não ser que fossem ligadas às atividades do laboratório. Né? Justamente para não ocupar o espaço com o dia a dia. Né? Porque a inovação ela não tem a ver com o dia a dia, ela é por definição disruptiva. Né? Você quer mudar alguma coisa que você acha que pode melhorar no seu dia a dia. Então não é para ficar fazendo ali no laboratório aquelas reuniões que nós faríamos normalmente. E conectando com a questão, com essa questão, tem essa última, que não é um espaço para resolução de problemas do dia a dia. Então, por exemplo, problemas para os quais eu já tenho uma solução que é dada na lei, por exemplo. Vamos dizer assim, eu estou num processo licitatório. O processo licitatório está todo previsto na lei. Então, eu tenho as etapas que eu tenho que cumprir obrigatoriamente. Isso não faz sentido levar para o laboratório. Porque, nesse caso, a inovação seria até perigosa. Eu tenho que fazer eu posso inovar no processo legislativo? Posso, mas eu teria que fazer isso por meio de lei, né? Então, e outros problemas também, às vezes, problemas simples, por exemplo, como é que eu descubro o telefone de alguém? É evidente, isso aí não é um problema de laboratório, isso é um problema de comunicação interna do departamento. Enfim, qualquer problema assim, ordinário que as pessoas deveriam saber, porque já está num manual ou já faz parte das atribuições normais daquela pessoa, não devem ser trazidos para o laboratório. O que deve ser trazido para o laboratório é algum problema para o qual você não tem uma solução óbvia, né? Então, aqui chegamos ao que é o laboratório, que é mais ou menos uma contraposição do que eu falei lá atrás, que é um espaço institucional de comunicação. Então, o laboratório pode existir no espaço virtual, sem problema nenhum. É uma equipe, mais um conjunto de ferramentas para o design de serviços. Então, no laboratório, a preocupação é design de serviços, como eu posso melhorar os serviços para melhor atender o usuário, né? O ser humano, que é o usuário. É um espaço de experimentação e erro. Eu vou falar disso melhor um pouco mais à frente, porque isso às vezes causa espanto também, né? Uma vez eu estava num painel com outros laboratórios de outras esferas de poder, né? Do legislativo, do executivo, e um laboratorista de um outro poder virou e falou que o erro era inadmissível. Eu me espantei porque o erro está na própria natureza do laboratório. Sem o erro, o laboratório não precisa existir, não deve existir. Mas não é qualquer erro, nós vamos ver isso na sequência. E por que o laboratório é espaço feito para a experimentação e para o erro? Isso está na própria ideia de laboratório, né? Laboratório, a gente não fala em balão de ensaio, a gente usa essas figuras de linguagem em todo momento, né? Justamente para se referir a testes que podem dar errado. E uma forma de pensar como isso pode se dar no poder público sem problema nenhum, a gente está muito preso à legalidade estrita, né? A gente acha que a gente não pode errar. Mas não é que não só a gente pode errar em determinados âmbitos, como muitas vezes a gente precisa errar, dependendo do âmbito. Eu vou explicar isso mais para frente melhor. No fundo, um modo melhor talvez de pensar sobre isso seja pensar em gestão de riscos. E isso é uma coisa que está previsto dentro da estrutura organizacional dos tribunais. A gente tem que ter gestão de risco. Isso faz parte da boa administração. E os laboratórios são um instrumento de gestão de risco. Nos laboratórios nós fazemos o que nós chamamos de protótipos e MVPs.
MVP são produtos mínimos viáveis. Tá? Então, nós não fazemos soluções acabadas, em geral. São apenas esboços ou pequenas soluções já operacionais, mas que podem depois ser aperfeiçoadas dali para frente pelas áreas competentes. Para o laboratório, nós trazemos problemas complexos, que envolvem vários agentes. Como eu falei lá, não são problemas do dia a dia, são problemas complexos. O laboratório é muito bom para resolver problemas difíceis, principalmente aqueles para os quais eu não tenho uma ideia clara do que fazer, em relação aos quais eu estou perdido no primeiro momento. A gente usa no laboratório uma metodologia, principalmente uma metodologia que se chama Design Thinking, que é o modo de pensar dos designers, né? Que sempre leva em conta a perspectiva do usuário. Esse método envolve uma série de técnicas, né? Validadas, que realmente funcionam. É impressionante. Eu, quando comecei a trabalhar no laboratório, eu era um pouco cético também em relação, né, à capacidade do laboratório de ajudar a resolver problemas. E eu vi isso na prática várias vezes. A gente começa a fazer uma oficina de design e parece que no começo é o caos, que a gente não vai sair do lugar, e no final a gente sai com uma solução, ou com um conjunto de soluções. E a gente usa metodologias ágeis, são metodologias não necessariamente rápidas. Esse termo ágil é um pouco enganoso, mas são metodologias mais flexíveis, que permitem correção rápida de erros. Então, são ágeis nesse sentido delas se movimentarem muito rapidamente e possibilitarem ciclos de feedback muito rápidos. Então, a gente consegue identificar erros mais rápido e corrigir esses erros mais rápido. Ou seja, o que a gente produz no laboratório, a qualidade é muito superior ao que a gente produziria num processo comum, vamos dizer assim, usual. Agora, a pergunta, né, em relação àquilo que eu coloquei antes para vocês, mas errar é bom, afinal? Será que é bom errar? Então, não só é bom, como é necessário, mas a gente precisa distinguir duas formas de erro para a gente entender bem o que é um laboratório. Essa primeira forma de erro, vocês conseguem imaginar uma criança aprendendo a andar de bicicleta sem cair pelo menos uma vez? Ou sem, sei lá, enroscar o pé no pedal? É impossível. Por quê? Porque a gente entende, quando a gente vê essa imagem da criança, que isso faz parte do aprendizado, é indissociável. O erro, nesse caso, é parte indissociável do aprendizado. E por isso que a criança aprende a andar de bicicleta num parque, para que ela possa, se for cair, cair num gramado. E, em geral, os pais estão ali do lado supervisionando. Então, é um ambiente seguro. E aí ela consegue aprender a andar, consegue ultrapassar essas etapas necessárias em que ela comete muitos erros com tranquilidade, né? Esse segundo tipo de erro é o erro que nós não queremos, né? Então, o primeiro nós queremos, né? Porque assim, a ideia é mais ou menos a seguinte: se nós queremos andar de bicicleta, nós vamos ter que cair. Então, nós queremos como nós queremos andar de bicicleta, nós queremos esse primeiro tipo de erro. Mas eu não quero o segundo tipo de erro, que tem a ver com negligência, né? Ou com imprudência, imperícia, dolo, né? Aquelas situações que nós queremos evitar. E muitas vezes, ao cometer esses erros mais simples, identificar os erros aqui logo no início, nós, inclusive, conseguimos criar mecanismos para evitar esses erros grandes depois, né? Então, é basicamente esse primeiro tipo de erro que nós queremos poder cometer num laboratório. Então, aqui entra sempre aquela frase que é atribuída ao Thomas Edison, mas depois eu descobri que, na verdade, ele nunca disse, mas que as pessoas inventaram e caiu na cultura popular e ficou. Que é: eu nunca falhei, eu apenas descobri 10.000 formas pelas quais não funcionou. Quando ele estava supostamente tentando inventar a lâmpada, né? A lâmpada elétrica que ele inventou. Ele tentou, errou centenas, milhares de vezes, talvez, para depois conseguir criar a lâmpada elétrica. E essa ideia de laboratório de inovação, ela é muito inspirada nesse tipo de laboratório de inventores e cientistas. Esses laboratórios onde se cometiam muitos erros até você conseguir descobrir alguma coisa nova. Então, é daí que vem a inspiração. O primeiro laboratório de inovação no setor público é bem antigo. O Álvaro Gregório que me ensinou isso, inclusive. Veio lá, tem mais de 100 anos, foi criado lá em Ohio, nos Estados Unidos, e justamente numa época em que fervilhavam as invenções nos Estados Unidos, essa ideia de que do progresso pela ciência, pelos inventores, né? Então, também quiseram trazer essa ideia
para dentro do serviço público, para tentar também criar melhorias do serviço público a partir dessa metodologia, vamos dizer assim, da tentativa e erro, mas de uma forma organizada, né? Não de uma forma aleatória, né? E aí eu chego à questão. Então, isso é o que é, na teoria, um laboratório de inovação, né? Então, para que serve um laboratório de inovação? Vamos olhar assim. Bom, as figuras não estão aparecendo. Deixa eu voltar aqui e ver se elas aparecem. Pronto. Não. Tem um delay aí. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, agora sim. Então, aqui vocês veem algumas imagens do que a gente diria que são péssimo design. Vamos dizer assim, design ou falta de design, melhor, né? Por exemplo, você vê ali uma porta, talvez de um toalete para deficientes, com escada. Você faz um toalete para deficientes com escada na porta, você vê que os botões, o que seria o botão para acender a luz do centro está do lado esquerdo, o que acende a luz do lado esquerdo está no meio, né? Esses botões de elevador, para você conseguir descobrir para onde você vai, né? É um sacrifício. Esses mictórios também parecem mal posicionados, e aquele robô que eu mostrei para vocês antes, né? Então isso aqui é o que a gente diria que é falta de design, né? A gente percebe aqui que isso tudo foi mal pensado, né? Foi feito por alguém que queria cumprir lá um requisito, que é muitas vezes o que a gente faz no serviço público, né? A gente tem que cumprir lá uma resolução do CNJ, uma resolução do nosso tribunal, sei lá. E a gente cumpre, às vezes, sei lá, a tentação é cumprir da forma que dá. E aí saem coisas desse tipo aqui. Ou tem chances grandes de saírem coisas desse tipo. Muito diferente disso, né? Quer dizer, a gente bate o olho aqui, nós vemos, já temos uma visão mais agradável, né? E a gente consegue ver como as coisas aqui são adaptadas ao ser humano. Você olha aquele smartphone ali, que encaixa na mão e é feito justamente para você operar com o seu polegar, né? Você vê aquele robô assistindo uma pessoa doente, aquele aparelho amparando a pessoa que tem paralisia, uma mala de viagem. Vocês veem que não é só tecnologia no sentido da eletrônica, né? Tecnologia digital. É uma mala de viagem. Quer dizer, feita com os carros. Quando eu era adolescente, criança, muitas malas não tinham rodinha. Eu lembro quando apareceram as malas com rodinha, eu fiquei impressionadíssimo. Falei, nossa, que maravilha que é isso. Depois apareceram as malas com 4 rodinhas, pelo menos no Brasil, né? Ou pelo menos a minha família não conhecia, não sei. Quando eu consegui ter a minha primeira mala com 4 rodinhas, foi uma maravilha. Eu consegui andar no aeroporto assim, sem fazer nenhum esforço, né? Sem ter que pegar aqueles carrinhos lá do aeroporto. E ainda mais com essa alça que é retrátil, né? Que você consegue subir e ela fica na tua altura, fica confortável. Aqueles talheres, as próteses que você pode usar para suprir, às vezes, a falta de uma deficiência física. Enfim, isso é um bom design, né? Aqui a gente vê claramente coisas feitas pensando no usuário, pensando no ser humano, né? Então, essa é a diferença que faz um laboratório, né? Essa é a diferença que faz um laboratório. A diferença do laboratório é simplesmente essa, nada mais. Então, assim, eu ficaria feliz se vocês pudessem sair impactados com isso. O laboratório de inovação no judiciário não necessariamente produz algo material como vocês viram ali. Muitas coisas são imateriais. Mas o nível, a diferença é nesse nível que se dá. Tá? Você ir da falta de design para algo que tem design, que é pensado, que é meditado e pensado para o ser humano. Então, a grande diferença que o laboratório faz é essa, melhoria do design institucional. Tá? É esse o ponto do laboratório. E como ele faz isso? Traz uma visão mais profunda sobre os problemas. Né? Então, a primeira coisa que nós fazemos no laboratório é uma coisa que a gente chama de imersão. A gente vai à raiz do problema, busca a causa raiz. Não fica na superfície, não fica, eu preciso cumprir esse requisito. Outra coisa, desenvolvimento colaborativo das soluções, com participação de todos os possíveis interessados. Em terceiro lugar, usando experimentação e erro, porque ninguém acerta na primeira vez, ou muito raramente alguém acerta na primeira vez. Então precisa ter experimentação e erro até sair bom. Mas para isso você precisa ter um ambiente seguro, onde você possa errar e experimentar de forma segura e controlada.
E a gente também, no laboratório, a gente consegue estruturar melhor as demandas que são dirigidas às áreas competentes da administração. Então, quando o usuário vem com uma demanda, a gente consegue trabalhar aquela demanda de um modo a entender melhor a necessidade real que está por trás daquilo e levar aquilo de uma forma que aquela demanda gere de fato uma melhoria, não erre o alvo, vamos dizer assim, né? Então, esse é o panorama geral. Agora eu vou falar para vocês do nosso laboratório, do IJUSP-Lab. Aqui vocês veem uma imagem do IJUSP-Lab, que é a mesma imagem lá do primeiro slide. Vocês veem que é um ambiente colorido. Nós temos aqui algumas paredes de vidro, onde a gente cola os post-its. Aqui é um dia de plena atividade, evidentemente antes da pandemia, né? Infelizmente nós não conseguimos mais fazer essas atividades depois. Mas vocês veem assim que tem mesas altas, as pessoas ficam de pé, dialogam, interagem, conversam. É um ambiente bastante alegre, mas é um ambiente de trabalho duro ali. As pessoas não estão brincando aí, elas estão pensando sobre problemas, tá? Então, o JUSP-Lab, eu coloquei também esse QR Code aqui, que tem um link para o nosso site, para quem quiser depois pegar detalhes e tudo mais. Tem alguns elementos importantes aqui. Ele foi o primeiro laboratório de inovação do judiciário no Brasil. Eu não sei se talvez no mundo também, porque a gente fez uma pesquisa e não tinha nenhum laboratório no judiciário no mundo. Porque o judiciário, eu acho que não só no Brasil como no mundo em geral, tende a ser mais hierarquizado e mais tradicional mesmo, né? Tende a se voltar mais à forma tradicional de trabalho e tudo mais. Então, é um pouco mais difícil você realmente trazer essa ideia de inovação para o judiciário. Embora agora tenha mudado muito, né, já o ambiente já está muito mais propício, as pessoas hoje entendem bem melhor. Mas por isso que eu acho que levou tanto tempo. Vocês veem, eu falei que o primeiro laboratório de inovação tem mais de 100 anos, o primeiro laboratório de inovação no serviço público, lá nos Estados Unidos. E no judiciário só agora, né, 100 anos depois, surgiu no judiciário. O laboratório, ele existe, nosso JUSP-Lab, ele existe dentro de um framework de inovação, que se chama InovaJusp. Então, o laboratório, para que ele funcione bem, ele não deve ser pensado como uma salinha que eu vou abrir. Como eu falei para vocês, ele é um espaço institucional, ele é um espaço de comunicação, ele tem metodologias. Então, ele tem que ser visto, tem que ser concebido dentro daquilo que a gente chama de framework, que é um conjunto de regras, de instituições, vamos dizer, de institutos que a gente cria, né? No nosso caso lá, o InovaJusp, ele congrega a nossa gestão participativa, toda a nossa estrutura de gestão da seção judiciária de São Paulo. Porque lá na Justiça Federal a gente tem autonomia na gestão da primeira instância, né? Então, a primeira instância, que é a seção judiciária, ela é gerida pela diretoria do foro. E ela está subordinada ao tribunal, mas tem autonomia, vamos dizer, são ordenadores de despesas, né? Então tem autonomia orçamentária, tem autonomia financeira. Então as contratações são feitas pela diretoria do foro, muitas decisões partem da diretoria do foro, né? O tribunal está sempre supervisionando, mas tem uma certa autonomia. E todo esse framework ele foi criado no âmbito da diretoria do foro, né? Hoje o nosso tribunal também tem o seu laboratório de inovação. E quem quiser saber detalhes sobre esse framework, nesse link que eu passei, está lá o normativo. Então, vocês conseguem obter lá o normativo na íntegra. Quem tiver alguma dúvida, como eu falei, é só me contactar, que eu estou sempre à disposição. O JUSP-Lab se tornou um modelo para os vários laboratórios que surgiram depois aqui no Brasil, inclusive os do CNJ. Então, nós sempre recebemos visitas, né, dos laboratórios do Brasil inteiro. O que eu vejo agora é que a gente tem, claro, laboratórios em várias fases diferentes, né, de vários estágios diferentes de desenvolvimento, né? Mas eu já percebo que cada laboratório já vai adquirindo a sua própria feição, né, a sua própria característica, suas próprias preocupações. Então, a gente está vendo surgir um ambiente muito rico de inovação mesmo, né? Impressionante, que é o que a gente queria desde o início, né? E o IJUSP-Lab atua em 3 áreas principais, né? A inovação não necessariamente se limita a essas 3 áreas, mas são 3 áreas que limitam, vamos dizer assim, que delimitam a nossa atuação do IJUSP-Lab.
eu imagino que outros tribunais, eventualmente, possam partir para outros tipos de inovação também. No nosso caso lá foram esses 3 tipos, que são a inovação em gestão, a inovação tecnológica e a inovação aberta. Tá? Eu vou falar sobre cada uma delas na sequência. Bom, algumas fotos aqui do JuspLab, só para, como nós não podemos receber visitas, né? Então é uma forma de vocês conhecerem virtualmente o laboratório. Vocês vêm aqui no canto superior esquerdo, vocês veem a nossa sala principal, tem 2 mesas grandes, né, de design. Essas mesas elas são escrevíveis, então vocês podem ver que elas são altas, então tanto quem está sentado quanto quem está de pé podem escrever normalmente sobre a mesa, e muitas vezes a gente escreve bastante sobre a mesa como se fosse uma lousa, e aquilo lá vira documentação do projeto. A gente tira uma foto daquilo, joga no expediente administrativo, tem outras lousas ali, outros quadros brancos na parede, tem um telão aqui no fundo, né, para a gente projetar, às vezes, slides. Enfim, esse é o nosso ambiente principal, onde a gente cola os post-its, enfim, faz as oficinas de design. Aqui, embaixo, vocês veem uma sala de treinamento e que a gente usa também para fazer projetos em inovação tecnológica. Né? Então, a gente aqui costuma dar treinamentos em ferramentas tecnológicas e também criar em conjunto ferramentas tecnológicas. Então, fica, às vezes, cada um sentado numa mesinha dessas, alguém comandando aqui, e a gente pensa juntos, escreve juntos, tem vários computadores aqui, a gente consegue cada um trabalhar no computador, né? Ou conseguia, né, até antes da pandemia. Aqui, no canto inferior direito, vocês veem a sala de convivência. Aqui é a grande tentação para o laboratório virar uma sala um lugar, um espaço de convivência, porque é um lugar agradável, né? Tem um cafezinho aqui no fundo, mas essa sala de convivência, ela serve, na verdade, para as atividades do laboratório. Então, quando a gente tem os intervalos, naquela sala principal, a gente vai para essa sala, toma um café, conversa, troca ideias, às vezes até continua as atividades aqui algumas vezes, né? Bom, eu não sei se o ritmo está bom. Fábio, se você quiser que eu pare a qualquer momento para bater papo, fica à vontade. Tá bom? Posso continuar assim? Tá ótimo, tá ótimo. Continue, por favor. Então, tá bom, estou indo para a reta final aqui. Eu não cansar rapidamente. A gente poder também ter um espaço para conversar, né? Bom, perfeito. Inovação em gestão. Eu vou falar sobre só alguns projetos, depois eu deixo para a gente conversar, deixo espaço para a gente conversar melhor. Mas sobre inovação em gestão. Isso que vocês estão vendo aqui, essa foto, é do nosso andar da inovação, que é o 11º andar lá do Fórum Pedro Lessa, aqui em São Paulo. Esse andar, ele materializa o nosso primeiro grande projeto no laboratório, que foi o projeto Todos Juntos. Foi um projeto feito pelos nossos 4 primeiros laboratoristas, em que eles imaginaram como o trabalho poderia mudar, integrando várias áreas que eram antes ilhas separadas, mas que tinham uma afinidade muito grande e que eram áreas em que a inovação poderia ajudar muito na inovação, que é comunicação social, biblioteca, escola de servidores, inovação tecnológica. Então, esse andar, a gente, na verdade, criou essa cultura de integração antes, e esse andar materializou essa cultura de inovação, de integração. Então, vocês podem ver que nós não temos mais paredes aqui, né? Só temos espaços abertos. As pessoas das várias áreas, elas se veem umas às outras. Uma pessoa que está trabalhando numa bancada, ela pode sair para falar com uma outra. Muitas vezes a gente tem estações de trabalho livres para receber pessoas de fora para trabalhar conosco 1 dia, 2 dias. Então é um ambiente bastante dinâmico. Infelizmente ele funcionou 2 meses só e foi fechado depois da pandemia. A gente inaugurou esse ambiente, aliás, menos de 2 meses, 1 mês e meio. A gente inaugurou em fevereiro de 2020 e logo depois tivemos que fechá-lo, né? Então, tem vários projetos, por exemplo, mapeamento de 100% dos processos de trabalho da Seção Judiciária de São Paulo. Fizemos esse projeto que é o programa Evara, que é uma estrutura cartorária nova, pensando no PJE. Ela foi toda concebida no laboratório. Foi um projeto que levou 2 anos. Eu estou colocando sempre aqui os QR Codes para vocês poderem acessar e terem mais detalhes. Repensamos a estrutura das contadorias judiciais. Hoje em dia, esse projeto resultou numa grande central de cálculos que abrange o estado de São Paulo inteiro. Tá? E para isso nós criamos vários instrumentos, criamos esse painel de dados para ver a situação das contadorias
de uma forma consolidada, criamos um manual de procedimentos das contadorias, projeto bem interessante, que já rendeu muitos frutos, resultados concretos, assim como o programa Evara também. A gente já tem números que demonstram resultado positivo. Fizemos aqui um projeto de gestão de dados para controle de contratações e licitações. Esse é o projeto Todos Juntos, que eu falei para... Opa, os slides não estão aparecendo, né? Agora que eu percebi. Vocês viram os anteriores? Sim, vi. Os anteriores, sim. Tá, esse aqui, pronto. Isso. Tá. Esse aqui é um projeto, aquele projeto que eu falei para vocês, Todos Juntos. Aqui são algumas fotos daquele nosso andar de inovação. Vocês podem ver o andar inteiro, né? Ele antes era ocupado pelo STJ, né? Era a representação do STJ na Justiça Federal de São Paulo. O STJ cedeu para nós esse andar, o tribunal passou a ficar no tribunal, e aí nós conseguimos construir esse espaço maravilhoso que tem lá. Todos, de novo, são convidados para nos visitar quando quiserem e puderem. Fizemos também aqui, repensando o atendimento nos juizados especiais. Deixa eu ver se eu vou... Bom, alguns slides aqui. Aqui, ó. Repensando o atendimento ao jurisdicionado sem advogado nos juizados especiais. Aí a parte de inovação tecnológica, aqui a nossa salinha com a equipe da inovação tecnológica, né, com vista ali para o Trianon, aqui na Avenida Paulista. Na nossa inovação tecnológica, eu acho que o mais importante a dizer aqui é o seguinte, né? A gente muitas vezes pensa na inovação tecnológica como algo que deve partir da nossa área de TI. Isso é um erro, e muitas vezes a gente tem um atraso em inovação tecnológica por conta desse erro. A TI ela tem uma tendência a ser refratária à inovação. Por quê? Porque a TI está preocupada em manter a estabilidade dos sistemas. Então, a inovação, se a gente for pensar bem, quando a gente consegue inovar tecnologicamente no judiciário, em geral é iniciativa de algum magistrado, de algum servidor, alguma iniciativa de fora que pressiona a TI para inovar. Então, assim, isso não é uma crítica à TI, é só uma constatação. Isso é um fenômeno bem documentado e não acontece só no poder público, também no setor privado. Isso é uma característica intrínseca aos departamentos de TI em geral. O laboratório ele pode também ser esse instrumento, esse agente de transformação, esse agente que ajuda a TI, vamos dizer assim, que traz a inovação para a TI depois implementar, né? Mas para isso, o laboratório ele não pode se tornar uma TI paralela. Isso é uma outra tentação também errada. Hoje a gente vê, por exemplo, com o índice de digitalização que nós temos, o aumento do risco que a gente tem também com os ataques cibernéticos, né? Então, o laboratório não pode ser um local assim, de exposição ao risco para a instituição. Tem que haver uma integração do laboratório com a TI, se a gente quer inovar tecnologicamente no laboratório. Então, é preciso ter consciência de que a TI quem está no comando, o laboratório também não pode querer desenvolver, ser um setor de desenvolvimento. Quer dizer, o que a gente desenvolve no laboratório são os protótipos e MVPs. A TI, além de estar no comando, ela tem que estar no comando, mas não como um tirano, vamos dizer assim. É no sentido de apoiar e supervisionar. E se a TI for, vamos dizer assim, aqui na terceira região a gente teve muita resistência com a TI. Mas se a TI se dá conta do que é de fato um laboratório, disso que eu mostrei para vocês até aqui, ela passa a perceber, os técnicos da TI passam a perceber que o laboratório não é um rival, mas é um parceiro importantíssimo. Hoje a nossa TI aqui do TRF3 já percebeu isso claramente e já tem se utilizado do laboratório para auxiliá-los. Porque o laboratório, quando bem utilizado, inclusive pela pessoa da TI, acaba se tornando uma espécie de filtro das demandas. Então a gente consegue, por exemplo, barrar aquelas demandas que ou já tem uma solução pronta, ou às vezes não é uma questão tecnológica. As pessoas acham que é uma questão tecnológica, porque hoje em dia a gente pensa que tudo se resolve por um sistema informatizado, o que não é verdade, né? A gente às vezes quer abrir mão, né, da nossa responsabilidade, porque fala, não, se eu tivesse um sistema que fizesse isso por mim, mas não tem como escapar, a gente tem que ter a responsabilidade também, né? O sistema é sempre uma ferramenta auxiliar. Então a gente consegue filtrar essas demandas e pegar as demandas que são reais
e estruturá-las de um jeito que a TI possa compreendê-las melhor. Então, o laboratório é um grande aliado da TI, né? E aqui no laboratório aqui da Terceira Região, a gente tem dois focos. Um é gestão de dados, vou passar rapidamente por isso, depois eu posso explicar melhor para vocês o que é isso. Deixa eu passar aqui rápido. Aqui é a nossa equipe de gestão de dados, depois eu explico melhor para vocês do que se trata, no nosso bate-papo, talvez. Mas, basicamente, é uma equipe responsável por disseminar a cultura de gestão de dados na administração, produzir métricas, produzir painéis, mas isso numa perspectiva não de ciência de dados apenas, mas de gestão de dados. Ou seja, os dados eles têm que cumprir requisitos, eles têm que ser produzidos de acordo com normas de conformidade. É muito mais do que apenas você usar técnicas de manipulação de dados, usar planilhas Excel, usar ferramentas de BI, ou usar Python, né, que é a linguagem que hoje é mais usada nessa área, para automatizar extração de dados. Você tem que ter uma gestão por trás disso, né? Então, o laboratório sempre envolve gestão por trás. A gestão é o mais importante. Aqui é outra foto da equipe, né? Aquela foto foi de 2018, essa é de 2019. Aqui algumas coisas que a equipe produziu. Alguns painéis foram importantíssimos para a administração. Eu vou passar rapidamente por eles. Depois opa, agora que eu vi que as imagens não estão nem aparecendo ali. Deixa eu ver de novo aqui. Alguns painéis foram produzidos pela equipe. A equipe produziu mais de 70 painéis. Já teve mais de 50 projetos. Desses 50 projetos, mais de 30 foram bem-sucedidos, né? Porque a gente sempre tem projetos que a gente desiste, vê que não vai para lugar nenhum, aí cancela. O mais importante é que não são os painéis, mas o mais importante não são os painéis. Às vezes a gente olha para esses painéis e fala assim, puxa, eu vou fazer um curso para aprender a fazer esses painéis. E aí resolvi o problema. O mais importante são os dados que eu estou levando para esses painéis. E isso exige um processo de gestão por trás. E esse processo de gestão é o diferencial de uma equipe de gestão de dados, por exemplo. Não é, como eu falei, a ciência de dados. Não é você saber manipular dados. É você saber de onde os dados estão vindo, se eles são confiáveis, como eu faço para preservar a integridade desses dados, como é que eu faço para alinhar as minhas práticas na equipe de gestão de dados com as boas práticas da TI. Mas eu não posso nunca fazer as coisas sem conhecimento da TI, sem supervisão da TI, né? Outro exemplo de painel, opa, estou vendo, sai tudo em branco. Eu peguei alguns aqui a esmo, né, que eu selecionei. Esse painel aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consegui, sempre tem um delay aqui. Não consegui mostrar. Deixa eu ver se eu avançando. Pronto, recuando dá. Esse painel aqui, por exemplo, é um painel sobre as condições de saúde dos servidores lá da seção judiciária. Isso é um desafio de gestão de dados muito grande. Por quê? São dados sensíveis. Você não pode correr o risco de atrelar uma informação dessas com uma pessoa. Você pode correr o risco de que alguém consiga identificar uma pessoa a partir desse painel. Então você tem que fazer uma coisa que está na lei lá na LGPD que se chama anonimização. Você tem que primeiro produzir a anonimização dos dados. Você tem que construir a tua base de dados, o teu dataset, de um modo a que as pessoas não possam ser individualmente identificadas. Então você tem que criar agregação de dados. E para você fazer isso, você tem que conseguir estabelecer quais são os elementos para você, em torno dos quais você pode agregar esses dados. E aqui envolve o parecer jurídico, envolveu estratégia de implementação com a TI. É um projeto belíssimo esse aqui. E ilustra bem como a parte mais importante está, na verdade, por trás dos painéis. O painel é só a casca, é só a visualização final, né? Então, assim, a gente tem também, ao lado da equipe de gestão de dados, um grupo de desenvolvedores, que é a nossa incubadora de soluções tecnológicas, que faz protótipos e MVPs. Tem vários projetos interessantes que esse grupo criou, por exemplo, ferramentas de cálculo online para calcular benefícios previdenciários. O projeto Jeff em Casa, que foi feito um protótipo. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês.
Tem um belo delay aqui. Estou vendo aqui o slide que aparece, é bem diferente. Aparece para vocês. Pronto. Esse projeto Jeff em Casa, que foi a nossa primeira parceria com a DataPrev. Nós fizemos com eles um protótipo de aplicativo para celular, para que as pessoas sem advogado pudessem acessar o Juizado Especial Federal, sem precisar sair de casa. Isso aqui, infelizmente, ainda falta bastante tempo para terminar o desenvolvimento, né? É algo assim que para o ano que vem. Aqui são alguns protótipos. Isso aqui é o que a gente chama de protótipo. Isso aqui, na verdade, não é o resultado final. Isso aqui foi o primeiro protótipo no nosso primeiro encontro. Foi um rascunho bem rudimentar. Aí criaram também alguns sistemas, né? Tem um sistema aqui que é um sistema de informação predial, que é o sistema que hoje concentra as informações de todos os nossos prédios. Tem aqui algumas telas dele que eu separei para vocês. Essa tela aqui é do sistema predial, esse aqui é o Fórum de Sorocaba, né? Tem todas as informações do fórum aqui. Depois eu passo para finalizar ao que a gente chama de inovação aberta, que é algo fundamental nos laboratórios, que é a ideia de trabalhar sempre em rede, de forma colaborativa. Os laboratórios, eles têm isso no seu DNA. Vamos dizer assim, um laboratório não é feito para ficar isolado e ficar encastelado. Os laboratórios atuam em rede. Daí, por exemplo, a importância daquele evento que eu falei para vocês lá atrás, que foi o primeiro encontro nacional dos laboratórios de inovação do Judiciário. Hoje em dia já existe essa rede. E aquele evento já é uma forma da gente aproximar ainda mais essa rede e fazer com que essa rede trabalhe em conjunto. A gente já tem vários projetos em conjunto em andamento, né? Principalmente, por hora, entre os laboratórios da Justiça Federal. Mas estamos sempre abertos para desenvolver projetos em conjunto com outros laboratórios, dos tribunais de justiça, da Justiça Trabalhista, da Justiça Eleitoral e por aí vai. Porque tem muitas coisas que nós podemos, que são necessidades comuns a todos nós, e que nós podemos, então, tentar suprir concentrando esforços no lugar de dispersar, né? E os laboratórios são ótimos instrumentos também para que essa colaboração possa acontecer de forma ordenada, com metodologia, né? Aqui alguns exemplos de inovação aberta, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Quando tem muita imagem, eu já percebi que... Pronto. Aqui alguns exemplos de parcerias que nós fizemos, parceria com o primeiro encontro nacional, uma parceria que a gente tem com o laboratório do nosso tribunal para criar o nosso laboratório de inteligência artificial aplicada. A gente lida com inteligência artificial, mas não só no Juspilab, mas é uma parceria com o nosso tribunal. E, enfim, finalizando então, aqui eu deixo para vocês o QR Code, 2 QR Codes. Um deles é para o nosso livro. A gente publicou um livro, é gratuito, tá? Só vocês podem baixar em PDF. O nosso livro que trata de inovação no judiciário, que é a história do Juspilab. Foi desenvolvido, esse livro foi escrito quase para ser um manual. Então, para quem quer abrir um laboratório, para quem tem dúvidas sobre algum aspecto relacionado aos laboratórios de inovação, esse livro tem vários artigos. Inclusive, o Álvaro Gregório, que esteve aqui com vocês, é um dos autores do livro, né? Eu também escrevi 2 capítulos do livro. A Luciana Ortiz, que foi quem idealizou o laboratório, tem um artigo escrito também, o Paulo Neves. Aí tem o nosso portfólio aqui no outro QR Code, onde vocês podem ver os nossos projetos. E se tiverem dúvidas, mais uma vez, eu fico à disposição de vocês. Eu agradeço novamente a recepção, o convite honroso que vocês me fizeram. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês e espero ter ajudado a elucidar algumas dúvidas que vocês talvez tivessem. Muito obrigado. Ô Caio, muito obrigado pelas suas palavras. Quando eu fiz a divulgação do evento, uma colega nossa em comum, né, a Renata Lotufo, colega aí também da Justiça Federal de São Paulo, disse que você era uma pessoa que estava 40 anos à frente, né, e a gente pode ver que realmente essas contribuições mostram que está bem avançado e que legal que você pôde nos auxiliar. Eu só quero fazer uma justiça aqui, que você já fez, graças a Deus, aí
já me ajudou muito no início, que é agradecer também ao Rafael Maia, né, que fez o convite para você. O Rafael é nosso, se tem um rosto de nosso Tribunal de Inovação, essa pessoa e esse ser humano incrível que sempre está se dispondo a contribuir e ajudar. Então, aproveito e faço a extensão ao Rafael Maia aí, por toda a contribuição que ele tem feito ao nosso tribunal, inclusive te convidando para fazer aqui essa contribuição. De antemão, só queria, antes de começar, tem umas 3 perguntas aqui anotadas, alguns comentários aqui no chat, mas que bom ouvi-lo, né, falando de John Sculley aí, quando Steve Jobs volta depois para a Apple, e na biografia dele tem uma passagem extraordinária que ele faz, né, uma cruz, chama todos os engenheiros e pergunta qual o computador, né, que ele indica para um vizinho que quer comprar um computador Apple. E essa passagem eu acho das mais incríveis e inovadoras, porque ela faz a gente refletir e falar assim, poxa, por que as coisas se tornaram tão complexas quando o simples é tão realmente inovador? E ele fez uma cruz e falou assim, olha, a partir de hoje nós temos 2 linhas a seguir. Os computadores serão desenvolvidos nessa plataforma. A linha Pro, que fica em cima, a desktop e a portátil. Quando vocês fizerem um produto, vocês vão ter que dizer se é uma linha profissional e se é desktop. Então eu vou indicar esta linha aqui, Pro e desktop, para o meu vizinho comprar um computador Apple. E aqui, que satisfação ver que o John Sculley, né, na tua apresentação aí, que foi uma parte da história da Apple, eu como amante da Apple, e ver ela aí como um cenário mesmo que é necessário adaptar-se, né? Tem até algumas pessoas falando em QA, né, coeficiente de adaptação. E também registrar aí, desculpa, mas grau de felicidade de ver na sua apresentação a ideia de experimentação e erro como parte do laboratório. Num curso de gestão de pessoas da Infam, um colega, infelizmente vou cometer a gafe não me recordo o nome do colega, mas ele indicou um livro chamado Erros Incríveis, de um holandês radicado nos Estados Unidos, que é uma delícia ler o livro. Ele propõe, inclusive, que a gente erre de propósito, desde que seja mensurado esses riscos, para que a gente chegue a alguns resultados, né? E dá uma infinidade de exemplos de erros que se tornaram grandiosos, né, como a própria penicilina, né. Bom, mas eu vou compartilhar com você, acho que você já deu uma olhada no bate-papo comum aqui das perguntas, né, o Alex Adam Ramos de Aquino, ele pergunta, o senhor acha que a pandemia forçou a adotarmos uma cultura de inovação ou forçou apenas uma adaptabilidade às ferramentas que já existiam? Por exemplo, antes da pandemia existia uma imensa burocracia para o servidor público ingressar no teletrabalho. Com a pandemia fomos forçados a saber operar ferramentas digitais, como PJE, reuniões online, formulários online, todos os sistemas públicos operados de dentro de nossas casas. Isso tudo é adaptação ou inovação? Eu acho que pode ser visto como as duas coisas, porque a adaptação é inovação e vice-versa, como eu falei lá atrás, né? E às vezes a gente tem que inovar por uma necessidade premente. Então a necessidade também é um bom motivador, um bom fator motivacional para a gente inovar. Se a gente ainda não tem uma cultura de inovação e de repente aparece uma necessidade muito grande, isso pode ser justamente um catalisador para que essa cultura às vezes surja ou para que a gente realize uma outra inovação pontualmente. Mas uma coisa não afasta a outra. A questão toda é a seguinte: a gente quer trabalhar só no improviso, então vamos esperar sempre uma necessidade aparecer para que a gente inove, ou a gente acha que vale a pena criar uma cultura que favoreça a inovação contínua, né? De forma assim, a gente se antecipar às necessidades. Então, vocês veem uma coisa, né? Na Argentina, eu tenho uns amigos na Argentina, eles têm, acho que quase nenhum ou pouquíssimo grau de digitalização de processos. O judiciário lá parou, não tinha o que fazer. Nós aqui no Brasil, por mais que ainda falte
bastante para nós caminharmos aí na digitalização de processos, né? Lá no TRF3, nós ainda temos, acho que 10% para caminhar, não sei, tem uma fração ainda aí, acho que outros lugares mais, outros menos. Isso pouco que nós temos, quer dizer, pouco não, já é razoável, né? Mas o que nós temos de digitalização já proporcionou que nós nos antecipássemos à pandemia, né? Então, claro, a digitalização não foi pensada para a pandemia, mas por conta dessa nossa vontade de inovar, de trazer esses benefícios para os cidadãos, eles acabaram depois servindo para nos colocar numa posição melhor quando a pandemia veio. Então, assim, ter uma cultura de inovação, ela nos dá esse benefício, ter um ambiente propício para a inovação contínua. E o laboratório, ele meio que consolida esse tipo de atitude, porque ele se torna um espaço permanente para fazer isso. Porque eu posso sempre pensar em como eu melhorar. Eu nunca paro de buscar por melhorias. Tem uma outra pergunta aqui também do Chalei Gomes de Souza Miranda. Como o senhor vê a integração desta metodologia nas diferentes unidades judiciais, dada a estrutura burocrática da administração pública? Então, um pouco como eu falei lá atrás, naquela relação, vamos dizer assim, dinâmica entre a hierarquia e a comunicação organizacional. O laboratório ele promove uma forma de integração, mas ele não foi feito para romper a hierarquia de vez, mas para interagir com a hierarquia. Então, é possível perfeitamente manter a hierarquia e criar um ambiente de inovação, que respeite a hierarquia, mas que permita oxigenar a hierarquia com essas novas ideias. Então, o segredo, eu acho, que é ver que as coisas não precisam se contrapor, elas podem conviver, uma ajudando a outra. É um pouco também no que eu falei em relação ao modo como o laboratório pode ajudar a TI. Então, a TI tem aquele medo de que vem o laboratório e vai querer tomar o meu lugar. Não, o laboratório não é uma TI. O laboratório é um lugar para ter novas ideias que a TI depois vai pôr em prática, né? Vai implementar. Então, se a gente começa a perceber que a inovação é um aliado e não uma contraposição, a gente pode ter uma relação saudável da inovação com tudo que a gente ainda tem no judiciário e que a gente não precisa jogar fora. A hierarquia vai continuar, mas ela pode passar a ser oxigenada pelo laboratório, por outras ferramentas de inovação que a gente possa criar. O laboratório não é a única que existe, a gente pode pensar em outras ferramentas também, pode ter escritórios de inovação. Os tribunais, então, cada um tem vários modelos por aí circulando. Com o tempo a gente vai ver quais funcionam melhor, quais funcionam pior. Mas eu acho que é possível sim, perfeitamente. A gente viu isso a gente vê isso aqui na terceira região. A cultura de inovação já se espalhou muito. Tem muita resistência ainda, não vou mentir para vocês. Eu acho que ainda vai ter, eu não sei nem se um dia vai acabar. Eu acho que algo sempre vai ter. O ser humano tende a se acomodar, é natural. Mas eu vejo uma transformação muito grande já, sem romper a hierarquia, sem desestruturar nada, sem trazer o caos. Não é necessário trazer o caos. A gente consegue, dentro da nossa organização normal de trabalho, colocar inovação para trabalhar por nós, sem problema nenhum. Caio, eu não sei se eu vou falar uma besteira, se eu falar, você pode me corrigir ao vivo aí, tá bom? Mas ainda bem que temos resistência, porque é da resistência que aparecem as inovações, né? Porque a gente tem que dar um outro jeito de ainda aperfeiçoar, de chegar lá. Mas elas sempre, acho que tomara que ela sempre exista para que force a gente ainda a ser muito melhor, né? E que bom ouvir que mesmo com tudo o que vocês fizeram aí, que tem algumas resistências para que a gente entenda que é um processo, né? Que eu imagino que vocês passaram por períodos ainda de resistências mais altas, né? A Josiane de Oliveira Neves pergunta: a motivação é um fator que contribui para a inovação no ambiente organizacional? E a ausência da motivação interfere na inovação? Então, deixa eu só complementar o que você disse, eu não corrijo, como eu te apoio, porque você falou, está perfeito. Acho que foi o Immanuel Kant que disse que, usou uma imagem, né? Um pássaro não pode voar no vácuo, né? Você tem que ter o atrito. Da mesma forma que você precisa ter o atrito para um carro andar, né? Então, o atrito ele é necessário, de fato.
né? Sem o atrito, sem a contraposição, sem a resistência, a gente não consegue avançar. Você tem toda a razão, estou 100% de acordo com você. E sobre essa pergunta, eu acho que, de novo, aí, como é que funciona? Como é que é a dinâmica real da inovação? Em geral, a inovação ela traz motivação. É um pouco do contrário. Ela não exige a motivação. Mas deixa eu fazer só uma ressalva aí. Existe... esse é um assunto... Eu vou em vários detalhes, mas eu vou tentar simplificar. Mas vocês já sabendo que dá para... Eu posso até indicar algumas coisas para vocês lerem e tal, para vocês entenderem melhor. Essa dinâmica é mais complexa do que eu vou descrever aqui para vocês. Mas basicamente é o seguinte: quando você tem uma inovação qualquer, você tem um grupo de pessoas que são os early adopters, né? Aquelas pessoas que aderem mais cedo à inovação, que são mais entusiasmados. São os entusiastas. Os entusiastas, por exemplo, um exemplo claro, não tem aqueles carinhas que ficam de madrugada na frente da loja da Apple quando sai um novo iPhone? Eu quero ser o primeiro a comprar um iPhone e tal. Não, é assim. Esse é o early adopter, é o cara assim, que lançou uma nova versão, o cara se inscreve lá no programa da Microsoft, lá tem o nome, eu não lembro mais o nome desse programa, mas é o programa para você receber as versões beta do Windows, toda cheia de erro, né, cheia de bug e tal, mas o cara adora receber essas versões porque ele quer ser o primeiro a ver a nova cara do Windows, quer saber o que tem. Então, assim, sempre tem essas pessoas que são entusiastas de uma certa tecnologia. Então, assim, em geral, quando você começa um processo de inovação, são essas as pessoas que vão te ajudar a caminhar, né? Então, você tem que identificar pessoas que têm esse perfil de early adopters, né? Pessoas que se empolgam. Então, elas têm uma motivação natural. Você não precisa motivá-las de outro modo que não dar a elas a oportunidade de participar com você. Isso eu garanto para vocês que é assim. Eu vi acontecer aqui na terceira região e eu vi acontecer em outros lugares, do mesmo jeito. Essa é a dinâmica. Então, encontrar essas pessoas com capacitação, conseguindo produzir, elas vão te possibilitar fazer as primeiras entregas do laboratório. Ou da rede de inovação que você montou, ou das entidades de inovação que você montou. E essas primeiras entregas, elas mostram para a organização que aquilo funciona, que não é apenas um capricho, ou algo assim, uma novidade que logo vai acabar uma moda. E a partir daí você tem um ciclo de motivação causada pela inovação. Porque daí você começa a atrair outras pessoas que antes eram céticas, e que depois viram valor naquilo e aí começam a adotar. Essa é a mesma dinâmica que a gente vê nesse exemplo que eu dei do iPhone, quando a gente compra um produto, a gente vê um produto novo saindo no mercado. A primeira reação de muitos é desconfiança. Você tem aquele grupinho pequeno, que é entusiasta, que quer comprar. Você tem o grupo dos céticos, mas que tem uma facilidade que, se funcionar, eu compro. E depois ficam, por fim, aqueles caras os ranzinzas, vamos dizer assim, que negócio de mudança. E aí o cara cede porque fala, agora já é um fato consolidado, só me resta ceder. Então, basicamente, grosso modo, essa que seria a dinâmica. Você fez lembrar também, Caio, de infelizmente eu sou o early adopter, e já me dei muito mal por conta disso também, viu? É gostoso porque você tem a experiência, mas também transpira muito. Um amigo, uma vez, quando eu fui mudar em 2007 para a linha Mac, eu levei para ele, não, compra assim aí de Marília, em São Paulo, né, o delegado federal. Não, compra que eu te ajudo, eu resolvo aqui, eu só gosto de tecnologia e tal. Aí levei para ele falou assim, tá, agora a gente vai levar para uma outra pessoa que eu não tive coragem de comprar esse Mac. O early adopter sempre tem umas histórias também que acaba se dando mal. É bom que você ouve as experiências e sabe o que deu errado, né? A gente volta na experimentação e erro novamente para poder melhorar a inovação, o laboratório, as experiências. E uma última pergunta da Marília Paulo, né? A Marília da nossa área de tecnologia, a principal articuladora do PJE. Prazer te ver aqui também, viu, Marília? É importante você participar aqui conosco. Ela colocou aqui, a pergunta dela, caso tenhamos tempo, gostaria de ouvir a respeito de como é feita a identificação de projetos que devem ser continuados e os que precisam ser descartados.
Então, o laboratório, ele ajuda, como eu falei, as áreas interessadas a desenvolver os projetos. E o projeto no laboratório ele termina com protótipo e com MVP. A gente não avança na fase de implementação, né? Então, eu acho que a pergunta da Marília se restringe a essa primeira etapa, né? Então, talvez porque eu tenha mencionado lá aqueles 50 projetos da equipe de gestão de dados, dos quais 35 foram a bom termo e os outros a gente cancelou, ou viu que não ia, né, seguir. Não sei se é isso. Mas, enfim, a gente vai aprendendo como administrar esses projetos. Então, um dos requisitos que a gente tem para que os projetos avancem é que as áreas interessadas efetivamente participem, né? Então, as áreas interessadas elas não podem chegar para nós e nos demandar. Não é para isso que tem o laboratório. O laboratório não é um centro de distribuição de produtos, não é um prestador de serviços. É uma área em que a própria pessoa interessada vai pôr a mão na massa. E a gente, com a nossa assessoria, com o nosso acompanhamento. Então, se a área interessada joga um problema para nós e depois cai fora, a gente cancela o projeto, né? Violou essa cláusula, que é a colaboração, que tem que vir em primeiro lugar da área interessada. Então, e outros projetos simplesmente também a gente pode cancelar porque eles não se mostraram factíveis, vamos dizer assim, viáveis. Então, a gente tinha uma impressão que o projeto ia avançar, e depois a gente descobriu que tinha já uma solução pronta, ou que daquela forma o nível de complexidade é muito grande e não vale dar prosseguimento, ou porque às vezes perdeu objeto também. Pode acontecer de algo que seja sempre uma necessidade específica, às vezes acaba sendo suprido por de uma outra forma e perde o objeto. Eu não sei se eu respondi a questão. Será que eu entendi bem a questão? Faltou alguma coisa, Fábio? Eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim. Depois, qualquer coisa, a Marília também entra, se a gente pode entrar em contato com você aí por e-mail. Tá bom? A gente está terminando aqui, mas tem mais duas perguntinhas. Será que dá tempo, Caio? Por mim, sim. Vamos lá. O Rafael Maia não resiste. Ainda bem que ele não resiste. Ele deixou uma pergunta aqui. Que mensagem ou orientação deixa para quem está com o laboratório na fase gestacional? Bom, eu diria assim, encontrar uma boa equipe, fazer uma boa seleção, né? Então, encontrar pessoas que têm perfil para trabalhar no laboratório, que sejam realmente entusiastas, né? Porque principalmente nessa primeira etapa, você precisa de gente que não desista, né? Que não desanime por qualquer coisa, que realmente acredite naquilo. Eu acho que a principal mensagem é essa: encontrar uma boa equipe. Tendo uma boa equipe, aí depende muito das condições de cada lugar. Eu não saberia dizer, precisaria entender um pouco da realidade de vocês para dar algum outro conselho. Mas, por exemplo, no nosso caso lá, a gente teve várias dificuldades que dizem respeito à nossa realidade. Nossa TI, por exemplo, é vinculada ao tribunal, não é vinculada à primeira instância. Então, no primeiro momento, a nossa TI não só não dava bola para nós, como, vamos dizer assim, ela fazia um pouco de propaganda negativa, vamos dizer assim, né? Depois, essa resistência foi vencida, mas a duras penas. Quando você tem, por exemplo, uma iniciativa que vem já do tribunal, é muito diferente, né? Porque você já tem um apoio da alta administração, que inclusive comanda, por exemplo, a TI, comanda outras áreas. Então, quando esse apoio... No nosso caso, por exemplo, no laboratório na primeira instância, a gente não tinha nem o apoio direto do tribunal. O tribunal estava cético. Né? O tribunal estava cético. Depois do ciclo de 3 anos, de 2, 3 anos, que o tribunal viu que aquilo realmente dava resultados, aí ele não só acolheu, como criou seu próprio laboratório. Mas nesse período a gente sofreu um pouco, né? Claro, sofremos assim, vários tipos de resistência, de dúvidas. Mas assim, é natural que o nosso tribunal tenha pensado dessa forma, porque isso foi o primeiro laboratório do judiciário. Então, assim, por que eles tinham que acreditar em nós? Não tinham mesmo, né? Se a gente for pensar bem, tinham que ficar céticos. Acho que a postura deles era essa, a postura correta. Mas, por exemplo, hoje em dia, se já parte, por exemplo, da presidência do tribunal as diretrizes para criar um laboratório, então essas dificuldades já não se apresentam. Outras vão se apresentar.
Eu não sei quais. Então, depende muito de cada caso. Mas o principal é uma equipe. Excelente, Caio. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, não sei se... Acho que dá tempo, né? Me chamou a atenção lá no site de vocês, do laboratório de vocês, que a equipe é formada, ela é multidisciplinar. E me chamou a atenção, quais são essas disciplinas que compreendem, quais são as atribuições que essas pessoas têm? É composta por que expertises para o laboratório? A gente, na verdade, tem várias equipes, né? O laboratório em si, ele tem uma pessoa só vinculada a ele, que é a Elaine, que é a supervisora do laboratório. Todas as nossas equipes são compostas por gente de várias áreas. Então, por exemplo, eu tenho equipe de documentação, que é o pessoal da biblioteca, comunicação social, tenho equipe de gestão de dados. Tem gente de várias áreas da administração, tem engenheiro civil, tem dentista, tem matemático, enfim, pessoas que vieram de várias visões diferentes da administração. A equipe mais homogênea que eu tenho é a equipe de desenvolvimento, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que é o pessoal formado mesmo em ciência da computação, sistemas de informação, né? Então, assim, a multidisciplinariedade, ela também acho que varia de instituição para instituição. Como que a gente selecionou a equipe? Isso é uma coisa que não dá tempo de eu falar e também não vai dar tempo de eu me estender sobre isso agora, mas a gente optou, essas equipes maiores, que nem a equipe de gestão de dados, a nossa incubadora, e essas equipes que eu falei de documentação de experiência do usuário, são equipes que a gente montou com voluntários, justamente para ter o perfil dos early adopters. Então a gente chamou voluntários, depois essas equipes foram flutuando, alguns saíram, outros entraram, hoje elas são grandes, e com pessoas, muitas das pessoas, algumas pessoas estão desde o início, mas muitas entraram depois. E elas elas são multidisciplinares pelo fato da gente ter feito esse chamamento para a administração inteira. Então, naturalmente, a gente recebeu pessoas de vários departamentos diferentes. A gente não escolheu, eu preciso de uma pessoa com essa competência, de uma pessoa com aquela competência. A gente não escolheu. Na equipe de gestão de dados, isso foi um baita desafio no início. Porque, por exemplo, eu peguei algumas pessoas que conheciam bem Excel. O Excel é uma ferramenta importantíssima ainda para a gestão de dados, né? Mas eu não tinha gente capacitada em BI, por exemplo. Eu não tinha gente capacitada em SQL, que são também ferramentas importantes. E a gente deu a capacitação. Hoje a equipe de gestão de dados conhece não só essas ferramentas, como conhece também muito Python. Enfim, a gente tem agora uma pessoa que trabalha com inteligência artificial, que é uma pessoa que tem uma experiência de 20 anos em IA, e criou o nosso sistema que chama Sigma, aqui na terceira região. Então, assim, eu acho que o ponto que você talvez estivesse pensando é como eu componho, né? Que áreas que eu penso. A gente não pensou nessas áreas. A gente pensou primeiro nos early adopters. E depois a gente foi dando a capacitação necessária, né? E, assim, com o tempo, a gente percebe que pessoas adequadas para certos projetos, elas naturalmente surgem, porque aquele projeto é de interesse da área que lida com aquilo. Então, por exemplo, eu falei do dentista que a gente tem na equipe de gestão de dados. Aquele painel de saúde que eu mostrei para vocês foi feito por esse dentista junto com o nosso técnico de BI. Por quê? Porque ele faz um doutorado em estatística para a área de saúde. O doutorado dele envolve isso. Então, ele manja muito disso. E a gente deu capacitação para ele. Foi ótimo, porque assim, ele usou aquelas ferramentas nas quais ele foi capacitado para o doutorado. E, ao mesmo tempo, aprendendo aquelas ferramentas, ele nos ajudou a criar esse painel. E, ao criar esse painel, ele ajudou a área dele, que é o núcleo de saúde, a ter esse instrumento maravilhoso que eles têm hoje de mapear a situação dos servidores. Entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem um pouco também ao acaso. Porque a gente tem que ser realista, né? A gente não tem a mesma flexibilidade que uma empresa privada. A gente não pode sair contratando. E muita gente, por exemplo, que a gente gostaria de ter na nossa equipe, está numa outra área, a gente não pode tirar, né?
Então, o máximo que a gente pode querer é que elas venham como voluntários, né? E o laboratório tem sido um atrativo muito grande para essas pessoas. As pessoas se sentem motivadas a participarem dessas atividades no laboratório. Que legal, que bom te ouvir. No fundo, é a velha paixão e o amor humano que acaba reunindo em prol de um desafio comum, de coisas que façam os olhos brilhar, né, focados no ser humano. Bom, as manifestações aqui a gente já está com o tempo um pouquinho extrapolado, mas as manifestações aqui foram muitas, parabenizando, que eu faço coro também e agradeço, viu, Caio? Parabéns pelo que vocês já desenvolveram. Muitíssimo obrigado por compartilhar conosco, que estamos ainda começando, mas compartilhar conosco as experiências. E como a Renata disse, do 40 anos à frente, agora você já pode ir de volta para o futuro, né? A expressão acho que vai ficar meio cringe. A Renata até falou assim, acho que algumas pessoas não vão entender, né? Vão te chamar de cringe. Mas afinal de contas a gente é de outra geração mesmo, né? Então essas coisas estão muito mais próximas de nós. Se bem que sempre tem o pessoal volta a ouvir o rock antigo, né? Enfim, talvez entenda o que é de volta para o futuro. E deixar aí para você, Abeto, as últimas considerações. Acho que De Volta para o Futuro é um clássico. Acho que todo mundo conhece, né? Então é exatamente o que você falou. É que nem o rock antigo, mas assim, todo mundo ainda ouve, né? Bom, eu queria apenas agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Para mim foi eu adoro poder assim contar essa nossa história. Eu acho que ela tem o seu valor e eu quero dizer para vocês que nós não só gostamos de contar essa história, como também gostamos de apoiar as pessoas que estão nesse caminho, no percurso, né? Então podem contar conosco para aquilo que for necessário, para aquilo que vocês precisarem. Estamos sempre de portas abertas e quem sabe um dia nós possamos recebê-los presencialmente em São Paulo para vocês conhecerem lá o espaço, para a gente poder tomar um café naquela sala de convivência que eu mostrei. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Obrigado mesmo pela acolhida. E é isso. Eu só sou grato e fico à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado, Caio. Sabendo que você está aí no Formação de Formadores, no módulo 2, o desafio é fazer o planejamento de um curso. Quando esse material do módulo 2 estiver pronto, a gente gostaria que você compartilhasse conosco aqui para a gente pensar num curso na Escola Judicial sobre inovação. Seria uma felicidade te receber, seja modelo híbrido, seja modelo EAD, mas que você continue disseminando essa boa palavra, essa boa nova aí, compartilhando conosco aqui num judiciário que precisa muito de inovação, sobretudo pela dimensão territorial, né? A gente tem alguns desafios particulares aqui, né? Com limitações muitas vezes de fibra ótica, de telecomunicações, enfim, é um desafio que a inovação pode nos ajudar muito. Tudo de bom para você aí, saúde e proteção. Obrigados a todos que nos assistiram até agora. A escola agradece a participação de vocês e que a gente consiga fazer um judiciário melhor a partir da colaboração do nosso, se assim pode dizer, nosso amigo Caio. Tudo de bom, tchau, tchau, nos despedimos.